Será que você está grávida? Talvez a menstruação esteja só com 1 dia de atraso, ou talvez esteja com 3 dias. Aliás, talvez esse atraso seja o único sintoma até agora. Ou talvez você já apresente todos os sintomas do primeiro trimestre. Talvez já tenha 6 meses que você esteja empenhada na grande meta de engravidar. Ou talvez há 2 semanas atrás seja a primeira vez que você se relacionou sem o uso do contraceptivo. Ou talvez você nem esteja tentando. Qualquer que seja a circunstância que a tenha levado a estar aqui assistindo esse vídeo, você deve estar se perguntando: será que eu estou grávida? Eu sou Vitória Tolentino e estou aqui para trazer esse canal maravilhoso que faz muito sentido para mim. E eu tenho certeza que se você é mãe ou quer ser mãe ou está grávida, esse canal também é para você. Vamos falar de diversos temas sobre a maternidade e compartilho com vocês agora a grande paixão que eu tenho por me conectar com mães. E é por isso que eu vejo muito sentido em fazer esse canal. Atualmente temos várias formas de constatar o estado gravídico de uma mulher. A precisão de diversos testes disponíveis é bastante variável e nenhum deles se equipara à intuição feminina. Em linhas gerais, os testes disponíveis basicamente são teste de gravidez feito em casa, que você pode fazer lá no conforto do seu lar, ou no laboratório ou em consultório médico. O teste feito em casa, assim como o exame do laboratório, é feito detectando o hormônio da gravidez na urina da mulher. Os exames indicam a gravidez em apenas alguns minutos, a partir de uma amostra urinária a qualquer hora do dia. Tá aí a modernidade, né, gente? Um teste de gravidez feito corretamente em casa é tão válido quanto um exame laboratorial. Aí você teria que ler direitinho as instruções do fabricante e fazer ipsis literis de acordo com o instruído lá. Dentre as vantagens dos testes realizados em casa, temos a privacidade e o caráter imediato dos resultados. O principal inconveniente é a possibilidade de um falso negativo. Por isso, não substitui a consulta ao médico. Sabemos também que existem aqueles testes de laboratório, né, gente? É aquele que você sai de casa e vai ao laboratório para fazer a coleta de amostra, seja ela de urina ou de sangue, para também detectar o hormônio da gravidez. Esse teste, ele é feito mais profissionalmente, mas tem o caráter que não vai sair imediatamente o resultado para você. Esse teste é capaz também de identificar o hormônio da gravidez com precisão, de praticamente 100%, desde a primeira semana da concepção. Ele nos ajuda também a prever a data provável do parto. A data provável do parto eu vou ensinar a vocês aqui no canal como que você calcula. É super interessante, tem 2 métodos. O exame médico, a visita sua ao médico, gente, ela não pode ser substituída por nenhum exame, nem o exame feito em casa e nem o exame feito em laboratório. A visita ao médico vai te ajudar a cuidar do seu corpo e a cuidar também do processo todo de gestação. Sabemos que quando a gente está grávida, o feto dentro do nosso corpo, a gente tem um compromisso dobrado com a nossa própria saúde, mas também com a saúde daquele bebê que está em plena dependência de você. O que você respira é o que o bebê respira. O que você come é o que o bebê come. A interferência é totalmente direta nos atos da mãe com os atos do bebê. Então, visitar um médico é fundamental. Nós teremos um vídeo aqui no canal também e na nossa aula do parto direcionado, a gente te ajuda a selecionar esse médico. Qual o médico que vai estar mais compatível com o seu perfil. E é muito importante que esse médico seja um aliado seu o quanto antes possível nesse processo de gestação. Independente do teste escolhido, o exame médico é indispensável, como eu falei. Na consulta, todos os dados relevantes vão ser levantados. E a avaliação vai te permitir o acompanhamento ao longo da gestação de forma mais assertiva, de forma mais legal. No meu caso, por exemplo, quando eu descobri que eu estava grávida, o que falou mais alto foi a minha intuição. Eu estava fazendo uma viagem com meu marido
A gente já estava assim um pouco mais livre nessa questão, a gente já tinha mais de 7 anos de casado e a gente deixou um pouco livre para ver, não usava contraceptivo para ver se a gente ia conseguir trazer da viagem o melhor presente que era essa gravidez. De fato foi o que ocorreu e eu me lembro muito claramente como se fosse hoje, meu filho já tem 8 anos, então isso foi há 9 anos atrás, né, se a gente levar em consideração a gestação. Eu me lembro claramente hoje do dia que eu fiquei grávida, eu tenho certeza que foi naquele dia e a intuição falou muito alto. Eu lembro até de uma foto que eu tirei nesse dia, quase que me despedindo, né, do corpo que não havia ainda gerado ninguém. E aí, na viagem eu não senti muitos sintomas e quando eu cheguei em Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fiz foi ir à farmácia para comprar aquela canetinha lá que é o teste de gravidez. Eu tenho até hoje o teste que eu fiz para o meu primeiro filho. Eu tenho da segunda também, mas é uma outra história. Aí eu comprei 2, que eu falei assim, faço o primeiro, se der positivo ou negativo, né, qualquer coisa eu faço o segundo. Mas eu tinha assim uma intuição muito forte para o positivo, então eu achava que eu estava grávida. E aí fui na farmácia, comprei os 2 lá disponíveis lá que a pessoa me indicou. Aqui em Belo Horizonte tem uma farmácia que chama Araújo, que tem em toda esquina. E logo que você fica grávida, você vira sócia da Araújo. Quando o filho nasce, então nem se fala. Mas isso é assunto aí para outro vídeo que não pode deixar de aparecer aqui para vocês, né? No consumo de fraldas, no consumo de uma série de coisas que a gente tem desde a gestação. Mas voltando à minha história, eu fui, fiz o exame, deu positivo, fiz o segundo, deu positivo, não era a primeira urina do dia. E quando foi numa quarta-feira, nessa história do meu filho, a quarta-feira é muito marcante, porque eu fiquei grávida numa quarta e a partir das quartas-feiras eu fui contando a idade gestacional. Aí depois que eu saí desse resultado positivo, né, no exame em casa de urina, eu fui fazer a coleta do beta-HCG e deu 800. Gente, 800 no beta-HCG é um bebezinho. Assim, na verdade, eu acho que nem é considerado um bebezinho ainda, é quase um saco embrionário, isso é muito pequeno, é muito pouco tempo de gestação, eu tava com 8 semanas. E foi numa quarta-feira que eu peguei o exame e eu tenho esse exame lá preenchido, eu fiz uma carta pro meu filho falando que eu já tinha descoberto, que ele tava comigo, enfim. Foi muito emocionante. Eu peguei esse exame, eu tava sozinha, mas logo compartilhei com meu marido, que também compactuou, né, dessa emoção, dessa alegria. E a escolha do médico, ela foi uma coisa que eu não me preocupei tanto, porque eu já tinha um ginecologista que me acompanhava e ele fazia esse serviço, né, prestava esse serviço de obstetrícia e eu entrei em contato com ele, porque eu já tinha muito tempo, né, de relacionamento com ele e logo ele disponibilizou um horário para mim. Ao longo do processo de pré-natal, eu não tive essa percepção de que eu poderia questionar algumas coisas, de que eu poderia ditar algumas questões, ou de que eu poderia, inclusive, não obedecer à massa. Na minha época, que eu fiquei grávida, né, na época da primeira gestação, rolava uma onda muito grande de partos naturais, parto na banheira, e na época eu trabalhava em hospital e eu lidava com muita tragédia, todo dia eu lidava com tragédia, problema e tal. E eu não sabia, assim, eu não queria essa linha, né, de natural, digamos assim. Mas eu também não determinei que linha que eu queria. Então eu fiquei na mão do médico. É o que eu acho, assim, a mulher tem que ter clareza de ver tudo que tem disponível para ela ali em termos de tecnologia, em termos de andamento, tanto da gestação quanto do processo de parto e do pós-parto. E você tem que saber o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, você vai ficar na mão de outra pessoa e o corpo é seu. Nessa hora é que a mulher tem que se posicionar, se colocar e confiar na intuição, que foi a intuição que me acompanhou lá no teste de gravidez e não foi tão escutada por mim, né, ao longo do processo de gestação e do parto. Ela sempre esteve ali, mas eu não dei tanta atenção. Essa foi uma imaturidade que foi corrigida no segundo, mas
O que eu quero dizer aqui é que a escolha do médico ela é fundamental. E para escolher bem o médico, você tem que saber direito quem você é, qual perfil de paciente você é, qual perfil de mulher você é, para você saber aquilo que vai lidar melhor com o próprio corpo. Ah, é um parto natural? Ah, é um parto cesárea? Ah, é um parto normal com anestesia? O que você vai escolher? E para saber escolher, você tem que saber os caminhos que estão disponíveis hoje para a mulher moderna. Eu posso escolher uma cesárea eletiva? Eu posso escolher um parto na banheira sem nenhuma anestesia? O que está perto do meu corpo? O que eu realmente posso ou não posso? Então eu acho que eu não fui feliz na escolha do meu médico, porque eu tive uma série de percalços no parto e no pós-parto que eu não teria tido se eu tivesse um pouco mais de habilidade, de vivência nesse campo. Tanto que quando eu fui escolher o médico da minha segunda filha, eu já cheguei lá com uma outra postura. E até hoje, quando eu vou escolher médico, eu já sei que quem tá com as rédeas na mão sou eu, né? Então é muito importante você saber quem você é, qual tipo de paciente você é, para você escolher o seu médico. Essa consulta médica, como eu disse, ela deve acontecer o quanto antes, pois antes você vai abandonar hábitos que não são saudáveis para o seu filho, antes você vai adotar um estilo de vida que vai favorecer mais a sua recuperação no pós-parto e antes você vai também adotar uma série de atitudes, tanto nutricionais quanto de atividade física, que vão favorecer inclusive o seu processo de parto. Então nenhum teste substitui a consulta médica. Só que a consulta médica, ela vai ser mais efetiva se você tiver condição de escolher o médico que se encaixa melhor no seu perfil. O tema de mãe vai abordar muito, eu vou trazer muito para vocês esse tema de gestação, de parto, plano de parto, enfim, a gente tem até um programa, uma aula mesmo que te ajuda a elaborar esse plano de parto e chegar mais preparada. Para isso, para ter acesso a tudo isso que a gente prepara, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal. E para curtir esse vídeo, porque aí o algoritmo da plataforma percebe que esse vídeo é relevante. Compartilhe também com mulheres que você sabe que vão se beneficiar dessas informações que a gente compartilha aqui. Aproveita aqui e deixa nos comentários o que você gostaria de saber sobre esse processo de descobrir que está grávida, de escolha do médico e do que você espera aí nesse processo de parto. Queremos saber o que você quer saber para trazer para você as melhores informações sobre o tema de mãe.